Em nosso último encontro, falamos sobre o perdão e o poder que o perdão e a confissão têm em nossa oração. Estamos falando de orar do jeito que Jesus orou, o jeito que Jesus ensinou os discípulos a orar. Foi ele que ensinou a orar pedindo, perdoa nossas dívidas. Foi assim que ele ensinou, perdoa as nossas dívidas, nosso pecado, transgressão, assim como perdoamos a quem nos deve, não é? Então, não somente temos que ser perdoados, mas, Dave, também precisamos perdoar os outros. Isso é muito importante. E vejo que isso pode ser mais difícil do que receber o perdão, porque nós fomos feridos, é ou não é? Normalmente, pessoas são feridas por aqueles que amam, com quem nos importamos profundamente. De onde vem o poder? Jesus nos falou para perdoar outros. De onde vem esse poder? Como é que você perdoa alguém que te machucou, que bateu em você, que te xingou, que te jogou na prisão? Como você perdoa isso? E vai ser crítico para nós entendermos isto, se na verdade somos um povo de oração. Jesus parece que ele indicava claramente que se nós não perdoarmos os outros, os nossos pecados não serão perdoados. E isto é sério. Olha, de repente temos que lidar com nossos próprios pecados, porque não queremos lidar com os outros. Mais uma vez, eu vou voltar tudo para Jesus. Que o poder para perdoar vem daquele que foi preso numa cruz romana, olhou para o povo que estava lá e falou, Pai, perdoe-os. Uau! Olha, isso é maravilhoso. Uau! Olha, os braços estendidos em agonia, e ele ora, Pai, perdoe-os. Agora, porque Jesus veio para habitar em você, em mim, em cada um que é dele. Certo. Jesus ainda tem a capacidade de fazer o que ele fez 2000 anos atrás, né? Todos nós já confessamos e concordamos com ele, né? Que Jesus, que foi pendurado no madeiro e perdoou aqueles que ele colocou ele lá, ainda pode fazer isso hoje. Olha, no final das contas, ele vem de volta para mim, né? Vem para Jesus, e eu estava ferido. E as pessoas fizeram coisas contra mim que não deveriam ter feito. Não fazemos desculpas por eles, só estamos dizendo, agora, Jesus, você poderia fazer em mim o que o Senhor fez 2000 anos atrás. Será que o Senhor pode me mostrar, Senhor, como perdoar? Senhor, será que o Senhor pode primeiro perdoar através de mim para eles? E, Senhor, continue a me mostrar como fazer isso. E eu creio que isso se torna um processo. Olha, muitas poucas pessoas, talvez ninguém, que, olha, simplesmente como um crente se encontra facilmente perdoando. Vamos dizer coisas como, por exemplo, eu perdoo, mas eu não vou esquecer, né? Falamos coisas assim, que quer dizer eu não vou perdoar, né? Eu vou me agarrar a esse problema, né? Vai se tornar um grande obstáculo na minha vida. No final das contas, isso volta para Jesus. Jesus, não só eu sendo uma pessoa boa, ou, sabe, naturalmente perdoador e todas essas coisas. Nada disso. É uma das indicações mais claras que nós estamos moldados em Jesus na oração, que ele agora tem a liberdade em nós para fazer o que é natural para ele, mas não natural para nós. Verdade. Não é natural para um ser humano perdoar o outro, né, que realmente te feriu. Verdade. Mas é natural para Jesus fazer isto. É verdade. Veja, quando falamos disso, é como se houvesse um fio ligando tudo em nossa vida de oração, e esse fio é a cruz. Você estava falando disso aí? Senhor. Nós começamos na cruz, é por isso que entramos na presença de Deus, mas é da cruz que o amor de Deus flui, a graça flui. Quando olhamos para Jesus, nós vimos ele dizer, Pai, perdoa-os, sabemos que um deles era eu. Certo. Então, outra coisa que me ajudou muito, Dave, foi entender que quando Jesus fez essa oração, ele mesmo não tinha pecado. Isto mesmo. Ele era perfeito, absolutamente puro, nunca fez nada de errado. E ainda assim, quando espancaram, humilharam, cuspiram, zombaram, crucificaram, e ele ainda os amou. Isto. Aqui é a diferença, ó.
Eu fiz coisas erradas, já magoei pessoas. E eu tenho um amigo que costuma dizer, quando você recebe uma crítica, lembre-se que se as pessoas soubessem de toda a verdade sobre você, seria bem mais que a crítica que você recebeu. Porque todos pecamos, todos falhamos. Com certeza. Então, quando alguém peca contra nós, podem estar totalmente errados, mas ainda assim, temos nossos problemas, nossos erros. Mesmo. Mas Jesus não era assim. Ele era perfeito. Sua graça é perfeita. E eu acho que essa graça que... eu tenho até certeza que essa graça que me capacita a perdoar aqueles que me machucam. Certo. Então fala sobre a palavra graça e como isso tem a ver, porque falamos na última sessão da graça do perdão. Isso e mesmo. Agora vamos falar de graça de novo. Precisamos de graça para Uhum. perdoar os outros, da graça de Deus. Bem, e pense nesta perspectiva. A graça é uma maneira de traduzir, é claro que é um dom, um presente. Deus nos dá algo que nós não merecemos, não, sabe? Ele nos dá para nós. Agora, se eu digo para você, né, eu tenho algo para lhe dar, e eu tento dar para você, eu quero que você também dê para os outros. Você fala, tá bem, eu vou fazer isto, mas aí eu não te dou nada. Você não pode fazer nada, porque você não recebeu. Agora, se eu te der algo, você tem na sua mão, você pode virar e dar isso para os outros. Isso é que é a graça. Muito bom. A graça foi dada para nós, foi um dom. Não merecemos, não buscamos, não merecíamos, mas algumas pessoas usam o termo teologicamente, né? É um favor imerecido de Deus. Ele dá para nós porque Ele quer. E nós agora fomos comandados por Deus para dizer, eu quero que você vire e eu quero que você dê o que eu dei para você para os outros. E olha, eles não mereciam também. Eles não vêm para você falar, desculpa. Não. Você simplesmente dê para eles da maneira que eu dei para você. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o perdão, perdoar os outros, simplesmente não é uma resposta emocional, nem é um sentimento de nada, mas é eu, obediente, dizendo, ok, Deus, eu vou dar isso. Você me perdoou? Eu não merecia? Então, por que você faz isso? Porque você já me deu isso. Então, eu vou passar para os outros. Eu quero compartilhar uma experiência. Ontem à noite eu conversava com um amigo meu de Ruanda e ele viveu aquele massacre genocida e eu estive lá logo depois do massacre, preguei uma mensagem de reconciliação para aquele país. Quando estive em Ruanda, depois do massacre, almocei com o prefeito de uma cidade. E quando veio a ordem para matar todos do povo Tutsi, este homem era um Tutsi, ele tinha 7 filhos. O melhor amigo deste homem, seu vizinho, foi até ele. Não tem como esconder seus 7 filhos. Deixa eu te ajudar, deixa eu esconder 4 seus filhos. Você e sua esposa escondem com os outros 3. Ele disse, muito obrigado e tal. Mas aquele vizinho os levou para serem executados. E quando ele me falou aquilo, eu fiquei boca aberta e disse, o que você fez? E ele respondeu, perdoei. Eu falei, não, espera aí. Como você perdoou? É impossível. E ele disse, é impossível mesmo. Mais que impossível. Foi somente pela graça de Deus. Quando eu recebi a graça de Deus, eu pude perdoar ao maior pecado que sofri. E muitas vezes quem mais nos machuca são aqueles que mais amamos. É isso mesmo. E é por isso que dói tanto. Mas a graça nos basta, não podemos fazê-lo sem a ajuda de Deus. Não tem como perdoar, mas eu quero te encorajar. Encontre esse lugar que estávamos falando no programa passado. Tenha um tempo com Deus. Vá diante dele e diga, preciso da tua graça. Preciso da tua graça agora. Se você abrir seu coração para a graça de Deus, entregar para ele e diga, eu perdoo aquela pessoa. E Deus vai te usar em oração para trazer um avivamento, porque é ali que começa, na cruz, com a graça de Deus. Deus te abençoe.